E aí, PhD, como você está? Me diz uma coisa, sua pesquisa é com seres humanos e você está com aquela dúvida, se perguntando: será que a minha pesquisa em específico precisa ou não precisa ser aprovada pelo comitê de ética? Depois da vinheta, eu vou te explicar quais são os tipos de pesquisa que precisam ser aprovados na Plataforma Brasil. Assista até o final para descobrir se a sua precisa ou não precisa. Não saia daí. Bom, o que é que a gente vai ver neste vídeo, tá? Primeiro, o que é e o que faz um comitê de ética, tá? Depois, quais são as pesquisas que não precisam ser aprovadas pelo comitê de ética para você saber se a sua se enquadra ou não se enquadra. E vou trazer também dúvidas frequentes que muito provavelmente são dúvidas que você também tem, tá? Então, bora lá. O que é o comitê de ética? O comitê de ética é feito por um grupo de professores e membros da comunidade, tá? De várias áreas do conhecimento que vão analisar se os projetos de pesquisa atendem aos princípios éticos, tá? Ou seja, qual é a grande função do comitê de ética? Proteger os participantes da pesquisa de qualquer que seja o tipo de risco que aquela pesquisa oferece. Sejam riscos físicos, riscos emocionais, ou até mesmo riscos psicológicos, certo? Então, o centro da análise está sempre no participante. Toda vez que um membro do comitê de ética analisa um projeto, ele vai analisar com esses olhos de que o seu trabalho ele atende às normas éticas e, se consequentemente, ele não vai expor o participante a nenhum tipo de dano, tá? É por isso que a resolução 510 de 2016 do Conselho Nacional de Saúde trouxe, né, quais são os tipos de trabalho que não precisam de aprovação do comitê de ética. E a partir de agora eu vou explicar todos esses tipos de trabalho para você. E se o seu trabalho não se enquadra em nenhum desses, é porque, sinto informar, mas ele precisa ser aprovado pelo comitê de ética. O primeiro tipo de trabalho que não precisa de aprovação pelo comitê de ética é uma pesquisa de opinião pública. Por exemplo, uma pesquisa de intenção de voto, né? Aquela onde as pessoas passam na nossa casa perguntando se a gente votaria em candidato A ou B, tá? Aquilo não precisa de aprovação do comitê de ética, porque se trata apenas de uma opinião pública, certo? O segundo tipo de pesquisa que não precisa de aprovação do comitê de ética é quando você faz uma pesquisa com bases de dados de acesso livre. Então, se a sua pesquisa de mestrado ou doutorado vai única e exclusivamente analisar os dados, por exemplo, do DataSUS, ou do MEC, ou de jornais, não precisa de aprovação em comitê de ética, porque você só vai analisar documentos, certo? Agora, se a sua pesquisa ela tem um caráter censitário, tipo aquelas pesquisas do IBGE, né, para fazer um levantamento de censo, também não precisa de aprovação. Se a sua pesquisa é um artigo de revisão, seja revisão sistemática, revisão narrativa, revisão integrativa, revisão de escopo, seja qual for o tipo de artigo de revisão, não precisa de aprovação. Aí você vai dizer, mas Paula, a minha revisão sistemática ela vai analisar o que foi analisado em pessoas. Beleza. O artigo original que analisou aquelas pessoas teve que ter aprovação do comitê de ética. Agora, o seu artigo em específico, ele só vai analisar outros artigos. O que você vai analisar é um documento, é um artigo, tá? É um papel. Então, ali sim vai ser, não precisa de aprovação do comitê de ética, tá? Agora, vai precisar, por exemplo, de um registro no Próspero, se for uma revisão sistemática, de um registro na Open Science Framework, se for uma revisão de escopo, beleza? Mas não no comitê de ética. Se o seu trabalho, né, ele vai fazer só um treinamento, perceba, o que eu estou fazendo aqui com você, por exemplo, pode ser um treinamento, o que eu faço no Decolar da Plataforma, que é o meu curso para você aprovar seu projeto na Plataforma Brasil em até 30 dias, é um treinamento. Um treinamento que tem caráter exclusivamente educacional, não precisa ter aprovação na Plataforma Brasil, tá? Um curso, um treinamento não precisa. Agora, se ao final do curso eu aplicar um questionário para entender a percepção dos alunos sobre pesquisas como comitê de ética, por exemplo. Eu quiser pegar aqueles dados para compor, desculpa, para compor a minha dissertação, ou para compor a minha tese, ou para compor um artigo científico, aí já se torna pesquisa. Aí sim, já precisa de aprovação. Então, se de todos esses exemplos que eu citei aqui, a sua pesquisa não se enquadra em cada um deles, é porque, meu amigo, minha amiga, você vai precisar sim da aprovação do Comitê de Ética via sistema da Plataforma Brasil para poder começar a sua pesquisa. E sabendo que a sua pesquisa vai precisar dessa aprovação, começam a surgir uma série de dúvidas na sua cabeça, não é verdade?
já deixe essas dúvidas aqui nos comentários para que eu possa te responder e sanar todas elas. Mas já vou responder aqui de antemão dúvidas muito frequentes que apareceram aqui nos comentários do meu canal no YouTube, beleza? Uma delas foi o seguinte: mas por que é preciso do termo de aprovação, sendo que não irei mencionar nem o nome do paciente? Olha que interessante, né? Não vou mencionar nem o nome do paciente. Você sabia que uma das normas do Comitê de Ética é o sigilo do participante? Então, lá você não pode ter foto do participante, não pode ter nome do participante, você não pode expor o seu participante, tá? Ah, Paula, mas eu quero analisar uma ferida que ele tem na perna. Você vai tirar foto só da ferida, tá? E ainda assim você vai pedir autorização para isso. Ah, Paula, mas a minha pesquisa é com artistas e eu quero divulgar o nome dos artistas. Aí uma exceção. Aí você vai ter que ter um documento especificamente assinado pelos artistas, autorizando o uso de voz e imagens deles, certo? Mas, via de regra, você não pode expor a identidade do participante, exceto esses casos em que você tenha esse tipo de documento atrelado, certo? Então, mesmo que você não vai mencionar o nome, ainda assim você precisa da aprovação do Comitê de Ética, porque não é uma questão apenas de não mencionar o nome, é uma questão de proteger o participante da pesquisa. É algo muito maior. Essa comissão vai garantir que o método que você vai usar na sua pesquisa, naquele participante, é um método seguro para o participante, que ele tem fins apenas de coletar informações científicas, que não vai maltratar o participante de nenhuma forma, certo? Outra pergunta, né? Muito interessante. Mesmo se for para apresentação em congresso, precisa de aprovação do Comitê de Ética? E caso envie o projeto de relato de caso e for aceito, não preciso mandar o artigo pronto do relato de caso para ser aprovado depois, né? Então aqui a gente tem duas questões. Se o projeto for para o congresso, não precisa de aprovação. Se for com seres humanos, precisa, tá? É essa aprovação que vai dar credibilidade ao seu trabalho, vai garantir que o seu trabalho está dentro das normas éticas. Inclusive, muita revista científica, quando você vai publicar o artigo, cobra isso, certo? Inclusive, muitos eventos científicos cobram isso. Então, mesmo que seja um resumo de congresso, precisa ter. Mesmo que a sua pesquisa seja um relato de caso com um participante ou uma série de casos com poucos participantes, você também vai precisar da aprovação do sistema, né, do Comitê de Ética via Plataforma Brasil. E aí você pode fazer duas formas. Ou aprovar o relato de caso já pronto, né? Caso você já tenha feito, e aí vai ter que mandar o artigo do relato de caso pronto, com o TCLE, que é o termo de consentimento livre e esclarecido, já assinado pelo participante, porque a coisa já aconteceu. Ou se você está planejando fazer um relato de caso, receber um participante interessante e quer acompanhar ele e fazer o relato dele, isso ainda é uma ideia, ainda é um projeto. Aí você vai mandar o projeto do relato de caso com o documento do TCLS sem ser assinado, porque você ainda não começou. Quando finalizar, vai enviar a versão finalizada para eles e também para a revista, certo? Outra pergunta muito frequente aqui. A plataforma Brasil demora muito para dar um retorno? Demora. Existe um período de tempo que ela vai dar o retorno. Então, você submete, ela vai demorar até 30 dias para receber esses documentos, até 7 dias ela diz se os documentos estão ok ou não. Depois disso, vai para a análise do trabalho. Então, vai ser encaminhado para o comitê de ética, os professores vão analisar, e na próxima reunião, que acontece uma vez por mês, normalmente, eles vão analisar e dar um parecer. Esse parecer pode ser de aprovado, reprovado ou com pendências, tá? Se for aprovado, joia, é o que acontece normalmente com os meus alunos, ou com pendência, né? Você vai ter a chance de fazer aquelas correções e vai ter 30 dias para corrigir e eles vão ter 30 dias a mais para corrigir. Então, em média, sendo bem otimista, um trabalho leva em torno de 3 meses para ser aprovado, tá? Os meus alunos conseguem aprovar em até 30 dias, porque eles já seguem um passo a passo bem certinho, bem validado por dezenas de alunos que já conseguiram. Então, já vou com as informações que o Comitê de Ética quer ver no projeto, tá? E existem aqueles projetos que são exceções, né, que acabam perdurando mais, porque vem com mais erro, eles vão pede correção, e a coisa se alonga um pouco mais, ou alguns comitês de ética que são um pouco mais organizados, acabam acumulando o projeto, mas, em geral, 3 meses é o período em que os projetos costumam ser aprovados, certo? E isso você precisa se programar, porque você só pode começar a pesquisa depois dessa aprovação. Inclusive, no cronograma, quando você manda lá, você tem que prever, né, que tudo vai começar pelo menos daqui a 2 meses, que é para garantir que eles vão analisar e vai dar tempo. Quando eles analisam e vê que aquele prazo não vai dar tempo, eles emitem pendência só por isso, mesmo que eles tenham demorado para analisar, tá? Então, é preciso que você fique bem antenado nessas datas, tá bom?
Como eu mencionei o Declan na plataforma aqui, eu vou deixar o link dele na descrição para você ir lá e conhecer, ver se faz sentido para você. Se inscreva também aqui no canal da CGPHD para receber os nossos conteúdos semanais sobre Plataforma Brasil, escrita acadêmica e pós-graduação. Assista a playlist sobre os vídeos, né, de Plataforma Brasil que eu selecionei para você. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!